Era uma vez uma menina no interior do Amazonas, chamada de Maria Luísa Lira Porto Bento Figueiredo. Mas os amigos dela chamam de Malu, então espero que vocês possam chamá-la assim também. Ela nasceu no dia 3 de abril de 2010 e desde pequena ela aprendeu a amar histórias. E essa menina era eu, que sonhava um dia também construir a própria história, uma história que poderia inspirar as outras pessoas. Porque eu não sei se vocês reconhecem, mas a história, gente, contar uma história é o ato mais poderoso que a gente pode fazer como ser humano, que carrega um imenso significado e um imenso simbolismo. A história mais antiga registrada na humanidade é a Epopeia de Gilgamesh, que data em 2000 anos antes de Cristo. E apesar de já ter se passado tanto tempo, até hoje ela é conhecida. Já se passaram 4.000 anos e ela ainda vive. E o irônico é que um dos personagens, o rei de Uruk, ele começa procurando a imortalidade, mas depois desiste. E apesar da história ter acabado com o personagem sendo mortal, a sua história virou imortal. Os conhecimentos que ele aprendeu e que agora ele pode passar para novas gerações são imortais. E é isso que nós devemos fazer com a nossa história, porque histórias têm poder de ensinar. E essa menininha, eu, tinha esse sonho de transformar a sua vida em uma história e ajudar as outras pessoas. Mas logo pequena eu aprendi que mesmo que a gente tivesse muitos sonhos, a gente precisava acordar para correr e fazê-los tornar realidade. E assim comecei. Pode passar algumas fotos para mostrar de quando eu era pequena, daí para naquela foto da escola, por favor. Comecei a vender bolo com a ajuda da minha mãe com 6 anos para começar a ganhar dinheiro e guardar para os meus objetivos. Volta da escola? Deixa aí, por favor. E por que eu fazia isso? Vendia pulseiras, colares de miçanga, porque eu via o dinheiro pelo que ele era, um pedaço de papel. Mas um pedaço de papel que não era o que todo mundo dizia, que era algo ruim, que deixava as pessoas gananciosas ou que era a raiz de todos os males. O dinheiro é o que é, um pedaço de papel, mais um pedaço de papel que nos dá um poder aquisitivo, um poder de ter uma vida melhor, de ajudar as outras pessoas, de doar. Mas é como Nicolau Maquiavel uma vez disse: dê um poder ao homem e descubra quem verdadeiramente ele é. O dinheiro ele nos dá esse poder. O que define como a gente vai utilizar esse poder na nossa vida é o nosso caráter. Eu sabia que por meio do dinheiro eu poderia alcançar coisas incríveis, poderia viajar, poderia conhecer novas pessoas e, mais importante, eu poderia doar, poderia fazer a diferença na vida das outras pessoas. E por isso, desde pequena, eu decidi tornar o dinheiro o meu aliado nessa jornada. Eu fui alfabetizada na escola pública e com 8 anos eu saí do interior do Amazonas, de onde eu nasci, e me mudei para Manaus, a capital do estado. E logo ali eu comecei a passar muita dificuldade dentro da sala de aula. Muitas vezes eu chegava em casa chorando porque eu não conseguia acompanhar as tarefas, me sentia muito frustrada porque eu via todos os meus colegas terminando as atividades primeiro e eu me sentia ficando para trás. Eu chorava, eu ficava duvidando da minha capacidade e criou uma grande insegurança dentro de mim. Mas logo eu decidi fazer o que eu sempre fazia. Assumir o controle da narrativa, voltar a ser a protagonista da história, não ser apenas uma vítima que é levada pelas circunstâncias. E comecei a estudar para valer. Depois da aula, revisava o conteúdo, via aulas online se fosse preciso, e ia estudando cada vez mais para que ao decorrer do tempo eu pudesse me considerar uma boa aluna. E assim eu também tomei gosto pela leitura. Comecei a pesquisar sobre educação financeira, que era um assunto que eu tinha interesse na internet. A partir daí também fui pesquisando livros para eu comprar e para eu ler, e foi aí que eu conheci todo esse universo financeiro. Porque antes eu acreditava que para você usar o dinheiro, você só tinha que gastar menos do que você ganhava e guardar esse dinheiro em algum lugar. Mas logo eu descobri o que eram investimentos, o que era fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Descobri o que era inflação, que é o ato do seu dinheiro desvalorizar ao longo do tempo. Descobri como outros países afetam a nossa economia e afetam o nosso dinheiro também. E quanto mais eu aprendia sobre isso dentro da internet, mais eu sentia falta desse assunto dentro da escola. Porque quando eu tentava falar sobre isso com os meus colegas, eles diziam que era chato. Quando eu tentava falar sobre isso com meus professores, eles diziam que não era importante. Infelizmente, eu não tive a sorte e a oportunidade que nem vocês estão tendo de ter uma palestra como essa, que falava do poder dos livros, da escrita, ou falava de educação financeira. Naquele momento, com 8 anos, eu me sentia muito isolada. Mas eu sabia que o dinheiro era algo importante. Como os professores ali naquela situação poderiam dizer que não era? Hoje no Brasil, 78,8% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 46% das pessoas têm contas atrasadas.
Sabe por quê? Porque não tiveram educação financeira, porque entraram no mercado de trabalho sem saber como usar o dinheiro e assim não sabiam administrar o próprio salário, começaram a acumular dívidas no cartão de crédito, fazendo financiamentos, pegando empréstimos e tomando más decisões financeiras. Más decisões financeiras que, ao serem feitas no passado, muitas vezes os seguem até os dias de hoje no presente. Mas e que tal a gente fazer diferente no agora? Que tal a gente levar essa educação financeira, esse conhecimento sobre finanças para dentro das escolas? E nós, como jovens, protagonistas da nossa história, também começarmos a buscar esse assunto, começarmos a aprender sobre isso. Ao longo do tempo, eu decidi começar a fazer uma mudança, começar a levar esse assunto de finanças de uma criança para outras crianças. Pode colocar aquele vídeo? Eu vou mostrar agora para vocês um dos primeiros vídeos que eu produzi, para falar como uma criança para outras crianças e começar a falar sobre finanças e mostrar a importância desse assunto. Vai dar para passar? Ok. Oi galera, tudo bem? Pessoal, hoje em dia, toda vez que eu vou numa loja, eu vejo alguém usando cartão e raramente eu vejo pessoas usando dinheiro vivo. E eu sempre fiz isso, porque quando eu compro com o cartão, eu não sinto ficar sem nada. E quando eu Não quero sentar ali? eu sinto ficar sem alguma Ali eu tiro a mochila e daí fico ali. Isso chama tangibilidade. Uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia e pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, apontaram que gastamos mais com o cartão do que com o dinheiro vivo, justamente por essa tangibilidade. Então, quando você for fazer uma pequena compra, use dinheiro de verdade. Quando chegar ao final do mês, você vai ver a diferença no seu orçamento. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz e como dá pra ver, muitas coisas mudaram de lá pra cá. Claro, ainda não sei piscar apenas com o olho, mas além dessa menininha falar sem o R, não sabia falar o R de jeito nenhum naquela época, falava cartão, falava como se tivesse acabado de correr uma maratona sem parar pra respirar. Uma coisa que não mudou desses anos pra cá, esse vídeo já tem 5 anos, e uma coisa que não mudou durante todo esse tempo foi o propósito. Foi essa ideia de levar transformação através da educação financeira, levar isso para as crianças e para os jovens e incentivá-los a se tornarem protagonistas da sua história desde hoje. E ao longo do tempo eu comecei a chamar a atenção. Comecei a ser convidada para eventos e um dia eu fui convidada para participar de um evento aqui em São Paulo. Então lá fui eu, saí do Amazonas juntamente com a minha tia nessa viagem e esse foi um evento fantástico, que falava sobre empreendedorismo e onde eu aprendi coisas valiosíssimas que eu levo para a minha vida, onde eu conheci projetos e pessoas fantásticas. Inclusive, uma dessas pessoas que eu conheci seria a dona da futura editora com quem eu publicaria o meu primeiro livro. Depois que eu voltei para Manaus, eu já tinha um orçamento de tanto que eu tinha conversado com aquela mulher. Já de como era o processo, quanto ia custar, quanto tempo ia demorar. E eu apresentei tudo isso para os meus pais com a maior empolgação e emoção que uma criança de 10 anos cheia de açúcar no sangue poderia ter. E vocês sabem qual foi a resposta deles? Não. Que ainda não era o momento. Mas eu sabia que aquela era a hora. Porque livros de educação financeira, livros que incentivam a criança a sonhar, a empreender, a tomar controle sobre o seu dinheiro e não ser mais controlada por ele, livros assim deviam estar presentes desde décadas atrás, dentro das escolas e dentro das famílias. E foi por isso que depois de eu conversar com os meus pais e mostrar qual era o propósito por trás de tudo isso, e depois eu receber a sua permissão e a bênção deles nesse projeto, eu comecei a escrever. E depois de um ano de muita dedicação e esforço, aos meus 11 anos, no dia 2 de abril, foi publicado o meu primeiro livro. Pode colocar algumas fotos do lançamento? E esse livro, galera, quando eu peguei ele nas minhas mãos pela primeira vez, eu vi o poder que ele tinha. Porque ele é a materialização do meu propósito, de levar transformação através da educação financeira. Eu não sei se vocês entendem o poder que um livro carrega. Gente, um livro ele não precisa de internet, ele não precisa de tomada. O que ele precisa é de uma criança e do incentivo certo para fazer a diferença, para transformar vidas, para transformar mentalidades e futuramente realidades de pessoas. Esse é o poder que um livro carrega e esse é um poder que a gente pode trazer para as pessoas.
Porque eu via que esse livro, um livro como esse, ele poderia chegar nas crianças do interior, nas crianças que não tinham acesso à internet. Que assim como eu, um dia também não tive, quando morava no interior, ele poderia fazer a diferença para crianças que estavam ainda nessa situação e poderia sim causar uma transformação. A partir desse livro, pode ir passando as imagens. Eu também comecei a escrever cada vez mais. Hoje, com 14 anos, já tenho 15 livros escritos. Pode parar aí. E esses livros, eles todos têm esse objetivo de ensinar conceitos sobre finanças e levar isso para as crianças. Tem o Investimentos para Jovens, Além da Poupança, um livro que explora esse mundo dos investimentos. Temos a Saga da Laurinha, que é esses que estão aparecendo aqui atrás, juntamente com as historietas do dinheiro, que traz situações do cotidiano das crianças para ensinar o valor do dinheiro e a importância de saber administrá-lo e cuidar bem dele na nossa história. Também tem os Contos Milionários, que eles adaptam esse mágico mundo do mundo dos contos de fadas para esse mágico mundo do dinheiro. E coloca agora o dinheiro não no papel de vilão e também não no papel de herói, mas como um papel de ajudante para que as crianças, as verdadeiras protagonistas dessa história, possam ir atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos e do seu final feliz e rico para sempre. Porque cada um desses livros, gente, ele surgiu com esse propósito de causar transformação na nossa geração, no nosso mundo. Porque se a gente quer plantar um Brasil mais próspero, a gente tem que começar pelas sementes. E as sementes estão do lado de vocês. São vocês, são as crianças, são os jovens, que são o futuro do nosso Brasil. Mas isso vocês já sabem, já ouvem tanto que vocês são o futuro. Mas o que vocês precisam se lembrar é que vocês precisam se preparar para o futuro desde hoje. Pode ir passando e para naquela onde fala sobre os 5 P's da produção de escrita. Toda a história que eu construí, ela tem esse propósito que guia. Já passei por muitos lugares, já passei nos interiores, já passei em diversos lugares do Brasil, já fiz até palestra para fora de maneira online. Tudo isso sendo guiado com essa ideia de causar transformação. E é isso que eu quero para vocês também, que vocês encontrem o propósito, que vocês saibam o que vocês querem fazer. Agora eu quero compartilhar com vocês os 5 P's da produção de escritos. Porque cada um de nós tem uma história, um conhecimento a ensinar. Eu gosto de dizer que ninguém é grande demais ao ponto de não poder aprender e ninguém é pequeno demais ao ponto de não poder ensinar. Então todos nós temos uma história, vivemos coisas diferentes, ou seja, aprendemos coisas diferentes e podemos impactar as pessoas de maneira diferente. O que se trata agora é a gente ter a coragem de, mesmo com medo de falhar, de mesmo com medo, seguir em frente e trazer o nosso melhor para as pessoas. E eu espero que com esses 5 P's vocês possam iniciar essa jornada e compartilhar as histórias de vocês. O primeiro P é de propósito. Propósito é uma palavra que eu já falei bastante nessa palestra, mas ela vem do latim, do proponere, que significa colocar à frente. Propósito é isso, algo que está à frente de nós, que Deus confiou para colocar à frente de nós. Está à frente dos medos, à frente das dificuldades, à frente de tudo. É algo que nos guia, que nos mostra a jornada, os caminhos que a gente deve seguir. A gente deve ter isso não apenas na nossa vida, mas em tudo que a gente for fazer. Então, quando você for escrever um texto, se você tiver vontade de escrever um livro, por exemplo, você precisa ter a ideia de qual é o seu objetivo. Por exemplo, o Finanças para Crianças Além da Mesada, meu primeiro livro, o mais velho dessa família de 15 livros. O objetivo dele era muito claro na minha cabeça. Apesar de eu já saber o meu propósito no geral, levar a transformação através da educação financeira, eu sabia que o objetivo desse livro devia ser introduzir o universo financeiro de maneira simples e descomplicada para crianças e jovens. E aí você já começa a se guiar, você já começa sabendo qual é o objetivo do seu texto, você começa a filtrar. Olha, então é importante falar sobre crenças, falar sobre planejamento familiar, introduzir sobre empreendedorismo e você também já começa a saber que coisas você vai ter que deixar de fora e colocar em outro projeto. Ah, eu não vou conseguir aprofundar tanto sobre investimentos, então eu não vou conseguir falar sobre criptomoedas ou fundos de maneira mais aprofundada, mas eu posso fazer um futuro livro sobre isso, que é o caso de investimentos para jovens, além da poupança. Então você precisa ter muito claro qual é o seu objetivo na vida, nos textos, na escrita que você vai ter. Esse propósito e qual é a transformação que no final você quer causar através daquilo que você está escrevendo, que você está fazendo, desse projeto que você está à frente. E o segundo P é o P de pesquisa.
é você pesquisar, e não apenas sobre o assunto que você está fazendo. Quando eu comecei a escrever os livros, eu não pesquisava apenas sobre o mercado financeiro, sobre artigos da Bolsa de Valores. Eu pesquisava sobre tudo, e em todos os momentos. Nos tempos vagos eu gostava de ler séries, ver documentários de como eram feitas as histórias da Disney, e isso vai te inspirando. É importante você ter um repertório muito grande. E outra coisa é que além de você incentivar e desenvolver a sua criatividade, quanto mais conteúdos você consome, tem um outro ponto muito positivo, que você aumenta o seu vocabulário, você aumenta o seu entendimento sobre assuntos diversos, e isso só te ajuda, não apenas na hora de escrever, mas também na sua vida, na hora de conversar, na hora de discursar e fazer essas conexões. Nos meus livros tem vários conhecimentos, várias frases, que não foi algo que eu criei do nada ou que eu vi grandes filósofos da Grécia Antiga falando. Pelo contrário, são coisas que meu pai me ensinou, que a minha mãe me contou as suas histórias, que meu avô, coisas que meus colegas de classe me falaram, que eu levei para dentro de mim e que eu sabia que isso também poderia ajudar outras pessoas. É isso que a gente deve fazer, ouvir todos, aprender com todos e levar isso para cada vez mais pessoas e fazer essa multiplicação do conhecimento e do propósito. E o terceiro P é do planejamento. Tudo que a gente faz na vida a gente tem que planejar. A gente tem que ter uma história com começo, meio e fim. Não é para você começar e desistir no meio. Ou não é para você começar, caminhar, mas no fim fazer algo mequetrefe porque você está acelerado, está com pressa. Não, tudo tem que ter planejamento. Nos meus livros, eu sempre gosto de levar um caderninho em algum lugar comigo, seja na minha bolsa, no meu bolso, na minha mochila, eu sempre estou com o caderninho, para que assim que vem uma ideia, eu possa anotar. Ou quando eu tiver um tempo, comece a planejar os meus outros projetos. Hoje na sala de aula, aqui mesmo na escola, eu tenho vários cadernos onde eu faço essas anotações, onde eu planejo essa palestra, onde eu planejo os futuros livros que eu pretendo escrever, projetos que eu quero fazer acontecer, e isso vai me ajudando. Eu lembro que no meu primeiro livro, nos tempos vagos que eu tinha na escola, eu começava a planejar cada capítulo e post-its que eu colava no caderno. Daí quando eu chegava em casa, eu já agilizava o processo, que eu já conseguia começar a escrever. Ou então eu tinha alguma ideia e daí eu já anotava para colocar depois. E agora, vamos para a prática. O quarto P é o mais importante. Sabe por quê? Não dá para você ser um escritor se você não fizer uma coisa muito importante: escrever. Muitas vezes as pessoas têm ideias de histórias, têm ideias de coisas que querem fazer e que sabem que podem fazer a diferença. Mas daí elas não colocam em prática e daí não adianta de nada. Você tem que colocar um tempo para colocar aquilo a mão na massa e começar a fazer acontecer. E uma dica que eu falo para as pessoas é faça, só faça, sem preocupação se vai sair perfeito. Porque eu quero te falar a verdade, você não precisa ser o melhor. Você sabe o que você precisa? Mostrar o seu melhor. Tem muita gente que é melhor do que eu, que fez faculdade de economia em Harvard, em outros países. Tem gente que tem uma oratória melhor que a minha, que treina isso há mais tempo, que é mais velho, tem mais experiência. Ou talvez outras crianças também, que têm a superdotação. Mas você sabe por que não é essas pessoas que estão aqui com vocês hoje? Por quê, gente? Porque eu decidi começar logo cedo e mostrar o meu melhor. Mesmo naquela época, eu não era perfeita e até hoje não sou. Foram oportunidades que foram me dadas, essa chance de me mostrar nas redes sociais, futuramente em eventos, em palestras, que me trouxe até aqui. E o mais importante foi aproveitar cada uma dessas oportunidades para aprender. Depois de cada palestra, eu sei que não fui perfeita. Eu já anoto no papel coisas que eu acho que eu posso melhorar no futuro. Mas é isso, a gente tem que colocar a mão na prática, a mão na massa, para fazer acontecer. Então uma dica que é quando você estiver escrevendo, seja um livro, seja um texto, que você faça logo tudo. Faça e escreva esse seu primeiro rascunho e depois você volta. Muitas vezes, porque quando você faz isso, acontecem duas coisas muito importantes. Primeiro, você fica mais criativo, conforme você vai escrevendo, seu cérebro vai se treinando para isso, então fica cada vez mais fácil de escrever, mas também acontece uma outra coisa que nem sempre é tão legal, que é você vai ficando com cada vez mais ideias, só que de coisas que você devia ter colocado antes, e aí você quer voltar lá para trás e reestruturar tudo. Isso é um problema, porque daí se você fizer isso, nunca vai estar pronto.
você nunca vai terminar. Então, meu conselho para você que quer escrever, seja um texto, seja um livro, seja uma história em quadrinhos, escreva logo tudo, faça esse primeiro rascunho e anote, deixa anotado coisas que você acha que poderia ter colocado no começo, quando você está no capítulo 3, mas você já pensa nas coisas que você quer colocar no capítulo 5, anota tudo isso. E depois que você terminar, você faz essas alterações, você faz essas mudanças, você compartilha isso com outras pessoas e recebe críticas construtivas. E isso é muito importante, galera, e é aqui que a gente vai até para o 5º P, pessoas. Com quem a gente vai compartilhar, em quem a gente se inspira e para quem vai esse nosso projeto. Vou começar sobre o público-alvo, que é um ponto muito importante na hora de escrever. Para quem você está escrevendo esse texto? Quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu sabia que era para crianças de por volta dos 10 anos. Mas já os livros dos Contos Milionários já são para uma faixa etária diferente dos contos de fadas. Os livros da Saga da Laurinha e das Historietas do Dinheiro, daí já é algo completamente diferente, galera. Que daí já precisa de adesivos para ter essa interação. Tem aí o livro? Acho que não trouxe. Mas daí tem as palavras que precisam ser maiores, que são as crianças na fase da alfabetização. Recentemente eu escrevi livros para crianças de alguns meses de idade, que a gente está fazendo. E esse é um livro que eu fiz muita pesquisa antes, para analisar o que era necessário para colocar dentro dele. E eu vi a importância de ter rimas, para ter essa cantoria e para despertar o interesse. Então, baseado no público-alvo e das necessidades das crianças dessa faixa etária, eu adaptei o conteúdo. E é assim que você deve fazer quando você escrever. Tenha muito claro para quem vai ser e como você pode comunicar as suas ideias da melhor forma possível. E um outro ponto importante de pessoas é que nós somos seres humanos, nós somos sociáveis e nós precisamos ter pessoas ao nosso redor. Mas essas pessoas, elas nos influenciam. Sabe aqueles ditados? Me diga com quem tu andas que direi quem é, se você é a média das pessoas com quem você mais convive? Todos eles, apesar de repetitivos e meio clichês, são verdade. Nós somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor e por aqueles que escolhemos para ser a nossa inspiração. Quer um exemplo? Todo mundo ergue o punho para frente. Muito bem. Agora, ergue o dedo indicador. Gente, esse é o dedão. O dedo indicador é esse? Estão vendo? Sabe por quê? Porque vocês seguiram o exemplo. É assim que é ser humano, galera. Nós evoluímos ao decorrer de milênios para ser assim. Nós aprendemos no passado que se todo mundo evitava comer uma certa fruta, e se você tentasse ser o diferentão e comesse essa fruta, daí você morria, porque essa fruta era venenosa. Você vai aprendendo que se você não tiver um grupo com quem caçar, na hora que você enfrentar um animal selvagem, você vai morrer. Então nós temos isso no nosso cérebro e a gente precisa reconhecer esse mecanismo de sempre querer seguir a manada, para que a gente tenha o controle das nossas emoções e das nossas atitudes. É muito importante que você esteja cercado de pessoas que te apoiam e que não te colocam para baixo. Vocês acham que naquela época que eu comecei, eu já tinha o apoio de todas as pessoas, que meus amigos estavam lá, que meus professores estavam dizendo, vai lá, isso é importante? Não. Eram poucas pessoas que realmente paravam para ouvir o que eu estava fazendo, ou que paravam para entender. Pode passar algumas imagens? Daí para na última da palestra. Olha quantas pessoas eu já falei, impactei pelo meu propósito, por esses livros que eu escrevi. Já palestrei, aqui foram mais de 3.000 pessoas nesse dia. Palestrei com 12 anos. E é estranho pensar que alguns anos atrás, quando eu tentava falar sobre finanças, eu tinha apenas 3 dos meus amigos que nos tempos vagos, eles vinham falar comigo, que eles ficavam animados para ouvir quando eu tentava ensinar. Eu lembro que tinha uma professora que até apoiava bastante isso, do meu projeto de levar a educação financeira e deixava eu usar uma parte do quadro no tempo vago e ensinar pequenos conceitos financeiros para esses meus 3 amigos. Mas olha só, ao invés de decidir ouvir aqueles que não apoiavam, eu decidi me apoiar naqueles que estavam do meu lado, que estavam comigo. E é essas pessoas que vão te levar para longe. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que meu pai sempre me fala, e eu quero que vocês possam levar isso como lição. A vida, gente, não é uma corrida de 100 metros.
É uma caminhada, e uma caminhada muito longa. A sua vida não vai acabar com uma nota ruim em geografia. A sua vida não vai acabar se alguém dos seus amigos não gostar mais de você, se você não ser mais popular da escola. A sua vida não vai acabar por isso. A vida continua. O sol vai nascer amanhã e novas coisas vão precisar ser feitas. Mas agora, você precisa escolher bem com quem você vai caminhar, porque como eu falei, a vida não é curta. A vida é muito longa, principalmente quando a gente toma os cuidados necessários com a nossa saúde. E a gente precisa escolher quem vai estar do nosso lado nessa caminhada, quem vai nos ajudar a levantar, e também precisamos evitar aquelas pessoas que nos tacariam no buraco só para depois fazer piada sobre isso. Porque muitas vezes, e não, principalmente quando a gente quer fazer algo diferente, quando a gente quer melhorar, é aí que a gente vai ouvir críticas, que a gente vai ouvir pessoas falando mal. Talvez aqui mesmo algumas pessoas estejam passando por situações de dificuldade no quesito social, sofrendo bullying na escola. E eu sei que isso dói. Eu já passei por isso. Eu lembro que durante essas férias eu estava conversando com algumas amigas antigas minhas de Manaus e elas começaram a relembrar. Nossa, lembra como quase ninguém gostava da Malu na escola? O pessoal odiava ela, dizia que ela falava muito alto. Tinha até umas meninas do 6º ano que se reuniam no banheiro para falar mal dela. Vocês acham que aquilo doeu? Sim, gente, machuca ouvir isso. Dói. É por isso que a gente não deve fazer bullying, porque palavras doem, falar mal de alguém vai doer na pessoa. Mas agora, quando a gente já ouviu isso, a gente precisa lembrar de quem a gente é, lembrar da nossa história, de quem a gente é e quem a gente quer ser. Eu me lembrei que pelo fato de eu falar alto, muitas vezes nos eventos em que eu estava, eu consegui arrumar a oportunidade de falar e passar a mensagem que eu precisava. Que pelo fato de eu sempre me colocar à frente das coisas que para muitas pessoas era bancar a líder, eu pude ser uma líder para as pessoas. Eu pude trazer um exemplo, eu pude ser uma inspiração para tantas pessoas. E pelo fato de eu saber os meus valores, de eu saber quem eu quero ser, de eu saber das pessoas que eu quero ajudar, que eu quero impactar, é que eu pude chegar onde eu cheguei. Mesmo que para muita gente, você saber quem você é e não negociar o que você acha certo e os seus valores, mesmo que para muita gente isso seja ser metida. Você precisa saber quem você é, a história que você quer construir, porque assim você pode impactar as pessoas. Não tenha medo das críticas, filtre elas. Veja o que é verdade, aquilo que você pode melhorar, mas sempre se lembre quem você é. Porque, gente, vocês não vão conseguir impactar todo mundo, não vão conseguir agradar todo mundo. Até hoje, com toda a jornada de 5 anos que eu já fiz, ainda tem pessoas que duvidam, às vezes da minha capacidade, ou simplesmente ficam chateadas, às vezes se comparam e ao invés de se comparar para pensar no que podem melhorar, se comparam de maneira de criar rancor. Mas vocês, galera, vocês têm que pensar na história que vocês querem escrever. E é isso que vai incentivar vocês a cada minuto. Porque a vida não vai acabar aqui. Ela vai continuar. E o que vai continuar além da nossa vida, quando realmente isso acabar, é a nossa história. Na vida a gente precisa trazer uma história que honre as pessoas que vieram antes de nós e que inspire as pessoas que virão depois. O meu pai é de uma comunidade do interior do Amazonas. Ele precisava andar 5 km para ir para a escola e 5 km para voltar. 10 km todos os dias. Minha mãe é de uma comunidade do interior do Pará. Ela precisou morar sozinha, junto com os irmãos com 12 anos, longe dos pais, para terminar os estudos. Porque no Curi, na comunidade que ela estava, naquela época não chegava além do 5º ano. Mas foi por causa da história deles, do esforço que eles fizeram para estudar, que eu pude estar aqui, que eu pude começar de uma maneira diferente. E eu também tive as minhas dificuldades, por muito tempo da minha vida não tive acesso à internet, fui alfabetizada de maneira mais tardia. E tem pessoas que vão vir depois e elas precisam ter uma história em que se inspirar. E é por isso que a gente deve dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. A história que eu tenho hoje é graças às pessoas que vieram antes. É dos meus pais, é dos meus professores, é daquelas pessoas que vieram na minha vida, me ensinaram e me impactaram de alguma forma. E assim também eu quero ser para outras pessoas, para essas crianças. Hoje eu tenho um projeto de ensino, galera. Na época onde eu começava a falar sobre isso na escola, ninguém ouvia, mas agora os meus livros, eles entram nas escolas. Hoje o meu projeto de ensino da Malu Finanças na escola já está presente em mais de 100 instituições de ensino.
Imagina todas essas vidas impactadas, porque lá atrás eu tive a coragem de ser quem eu sou, de ser a Malu, de ignorar, você é maluca, menina? E falar, não, eu sou a Malu e eu vou impactar, eu vou fazer a diferença. É isso que eu quero para vocês, que vocês construam uma história, que vocês aproveitem as oportunidades que vocês têm hoje, que vocês criem uma história que vocês possam se orgulhar, que vocês possam ajudar as outras pessoas. Tem muita gente aqui que não vai aplicar o que eu falei, que vai ignorar, que talvez nesse momento até esteja conversando, mas para quem eu estou falando hoje é para as pessoas que estão se abrindo para aprender, que querem evoluir, que querem crescer e que querem deixar a sua marca. Hoje aqui eu estou entregando sementes de conhecimento, de inspiração, de alegria talvez, e estou entregando essas sementes na mão de cada um de vocês, mas vocês têm que escolher, abrir a mente e aprender, plantar essas sementes no solo, e deixá-las crescer e a partir daqui, depois que sair, não apenas esquecer, mas colocar em prática, desenvolver as suas habilidades e procurar ser uma pessoa melhor. É isso que vocês precisam fazer. Lembre-se do que eu falei, veja as pessoas que estão ao seu redor. Quem te incentiva, mas quem te critica e te puxa para baixo. Identifique essas pessoas para que você possa fazer uma boa caminhada. Não se deixe levar por aqueles que apenas querem ficar conversando, porque eu espero que essas pessoas um dia possam olhar para trás e ver aquilo que elas poderiam ter aprendido e possam mudar. Mas hoje vocês têm o poder de mudar hoje, de transformar a sua vida hoje e de inspirar outras pessoas, porque é isso que a história faz. Uma história, ela pode mudar realidades, porque ela começa mudando mentalidades, ela começa trazendo um exemplo, ela começa trazendo inspiração. E eu peço que cada um de vocês tenha essa coragem de ser o protagonista da história e possam assim deixar sua marca no mundo. Quero agradecer novamente a coordenação pela oportunidade de estar aqui, por cada um de vocês que se abriu para aprender, que esteve aqui presente, não apenas de corpo, mas de alma, de coração, porque eu espero que a gente possa se encontrar mais para frente novamente, possa conhecer ainda mais da história de vocês do futuro. Quero um agradecimento especial às minhas amigas Júlia e a Laura. Elas viram a minha palestra de ontem, que já foi pro meu turno, e daí elas pediram para ver novamente aqui. E são pessoas, e esse é esse tipo de pessoa que a gente precisa, de amigos que vêm para sentar na frente, para te apoiar, para aplaudir. Quero uma salva de palmas para elas nesse momento. Também agradecer aos meus pais que me acompanharam desde lá do Amazonas para cá, nesse momento de frio, gente. Se eu falar para vocês que é nesse momento de frio que eles mais ficam com a pulga atrás da orelha para voltar, que a gente é do Amazonas, gente, tá acostumado com calor. Estamos só com frio e eles ficam, nossa, Malu, e se você tivesse escolhido ficar lá? Mas sempre me apoiaram, me incentivaram, amo vocês demais. E agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada novamente e adeus. Malu, eu entendo seus pais, porque neste frio eu também queria estar lá pra cima.